Amado e mestre Jesus, com alegria, aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Agradecidos pela presença dos amigos e benfeitores, esses dedicados corações que tanto nos auxiliam, não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida, calçando-nos em nossas deficiências, em nossa incipiência, apontando-nos os melhores caminhos a fim de acertarmos mais e errarmos menos. Agradecemos também a oportunidade que nos é dada de refletirmos em torno da vossa mensagem, à luz da doutrina espírita, clareando assim os nossos passos sempre na direção de dias mais felizes. E como sempre fazemos, aproveitando esses momentos de prece, pedimos, Senhor, não só por nós que aqui nos encontramos no plano mais objetivo, mas também por nossos irmãos que de nós se aproximam nessa manhã, nos mesmos propósitos de também aprender. Possamos ser felizes retendo os conteúdos que mais precisamos. E que guardemos conosco aquele compromisso de levarmos para as questões mais comuns do nosso dia a dia as consequências morais desse mesmo aprendizado. É assim que vos pedimos, Mestre querido, se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Bom, encarnado só velho de casa. Deixa eu ver se é real. Seja bem-vinda, viu? O estudo é participativo, fique bastante à vontade para trazer as suas considerações. Seja bem-vindo. Muito bem. Até para a companheira que está chegando, né? Mas os demais aqui já sabem, nós, aos domingos aqui, fazemos um estudo do livro Religião dos Espíritos, né? Essa obra, que é ditada pelo Espírito Emmanuel, a gente já vem fazendo um estudo sequenciado sobre ela. Hoje nós alcançamos o capítulo 71, que é intitulado Justiça e Amor. Tá? É sobre isso. A gente sabe também que essa obra, ela trabalha o Livro dos Espíritos. Então, Kardec vai pegar uma ou mais questões, né, de O Livro dos Espíritos e vai trabalhar, estudar, conforme nós vamos ver aqui hoje. Muito bem, então, capítulo 71 do Religião dos Espíritos, Justiça e Amor. Quando a gente fala de justiça e amor, especialmente a expressão de justiça, já foi dito que por vezes, nosso processo de crescimento, de aprendizagem, se dá de uma forma pendular. O que isso quer dizer? Elegemos, às vezes, um conceito, uma forma de viver, etc., durante um longo tempo, e depois percebemos que aquela forma de vida, ou atitude que nós adotamos, ela é infeliz. Então a gente faz um movimento no sentido contrário, mas nem sempre para um real equilíbrio, às vezes vamos para um extremo oposto. Né? E vamos trazer isso simbolizando fatos, situações, para ver se ajuda a gente a entender esse processo. Digamos que a pessoa tem a relação afetiva e aposta tudo naquela relação, que é maravilhoso e tudo mais, e às vezes entra de uma forma de peito quente, como se costuma dizer, não é? Sem muito pé no chão e tudo mais. E às vezes sofre no processo. Então sai, né, de uma, vamos dizer assim, de uma crença fechada e tudo mais, numa alegria para além do justo, passa por uma situação difícil, por exemplo, na relação, processo de separação, e aí cai num outro extremo. Casamento é uma porcaria. Né? Então a gente vê, às vezes, o nosso processo, ele não é equilibrado nesses movimentos. Mas nós estamos falando de justiça, vamos tentar também aplicar esse conceito de aprendizado pendular no terreno da justiça. Se nós recorrermos à história, né, do nosso planeta, vamos ver expressões complexas de leis que foram colocadas, ou então daquilo que era aceito nas sociedades e que hoje, para nós, a gente compreende como expressões profundamente absurdas. Não é? Se você pegar na obra espírita mesmo, tem muitos relatos dos amigos e benfeitores. No livro Roteiro, o Espírito Emmanuel vai dizer que lá atrás era aceitável que os pais vendessem os seus filhos. Que uma pessoa, só por uma diferença de cor, poderia ser
considerada um ser inferior e ser vendido como um objeto qualquer. Diz Emmanuel também, numa outra obra que é o Vida e Sexo, que ele falava, era aceitável, não, era legal que mulheres do Oriente, jovens, fossem trazidas, né, para outros países para serem comercializadas sexualmente, sob o beneplácito da lei. Nós estamos falando de coisas oficializadas, percebe? Será que podemos admitir isso nos dias que passam? Não é? Então a gente vê que às vezes, nesse movimento pendular, né? Estou trazendo aqui um exemplo, que talvez possa ser figurado dessa forma, nós viemos de condutas e às vezes até de expressões de leis muito permissivas, né? De coisas profundamente absurdas, fala assim, e aquilo foi, e era legal aquelas coisas, eram legais, né? Então saímos de uma expressão de permissividade para uma compreensão diferente. Mas normalmente, hoje, a gente entende isso como um verdadeiro crime, concordam? Era uma coisa criminosa de alguma forma. Mas qual que é, as mais das vezes, a solução que nós damos para os crimes nos dias atuais? Mesmo nos dias atuais. Por vezes não fazemos esse movimento pendular. Uma pessoa nos prejudica de forma grave, não é isso? Aí o que a gente levanta a bandeira da justiça. Mas, em verdade, o que estamos querendo? Vingança. Não é? Não raro o que nós estamos querendo é vingança. E isso, se acontece a nível individual, acontece, por vezes, a nível coletivo. Não é? Então, a gente quer combater um crime, muitas vezes, através de outro crime. Podemos pensar no capítulo dos crimes e o desejo de correção, desse rigorismo que muitas vezes nós esbarramos. Saímos de um processo de permissividade, mas caímos num outro extremo que é muito rigor, né? Na solução, por exemplo, dos crimes. Basta nós pensarmos em termos de pena de morte. A nossa imagem ficou, né? Não tivemos a felicidade de escolher um fundo aqui mais claro, mas talvez esteja dando para ver. Aqui é o mapa mundi mostrando a incidência, né, dos países que adotaram, ainda adotam a pena de morte. Né? Então, o alaranjado aqui, e aqui não vai dar nem para vocês verem a diferença, o alaranjado aqui é onde existe vamos dizer assim, a pena de morte como expressão legal. Tá? São adotados os processos de correção dos crimes através da pena de morte. Então, se você olhar em termos de mundo, não sei se está dando para vocês verem, pelo menos geograficamente, é quase metade do planeta ainda tem a lei de pena de morte para determinados crimes. Né? Como eu disse, vocês não vão perceber, mas aqui tem divisões, tem um alaranjado mais claro em alguns locais aqui, que mostram que nesses locais existe a lei, né, endossando a pena de morte, mas não vem sendo aplicada, menos mal, né? Mas a pena de morte ainda é legal nesses ambientes. Tá? Então, percebem o que é a pena de morte, senão aquele mesmo movimento de alguém que nos prejudica e a gente levanta a bandeira da justiça. Nós queremos corrigir uma falha, um crime, praticando outro. A pena de morte é um crime. Nós mandamos matar alguém. Né? Então, queremos corrigir um crime fazendo outro. Então, a gente observa como que realmente, em muitas expressões do nosso processo de aprendizagem, ele é pendular. Né? Ele é pendular. Aos poucos é que a gente vai chegando ali ao fiel da balança, aproximando do equilíbrio desejado. Então, é sempre muito desafiador nós falarmos em termos de justiça. Vamos provocar vocês de alguma forma para vocês perceberem isso com mais precisão. Pode falar. Lembrando aqui do Texas, né? Até tem a camisa dos caras. Não se meta com o Texas. Porque no Texas, se for, é pena de morte, já era. Lá tem. E voltando aqui, você vê como é pendular, né? Eu estava lembrando, o cristianismo, no começo foi perseguido, veio o imperador romano, consolidou o cristianismo com a religião oficial. Os cristãos começaram a perseguir os caras que era de outras linhas, né? E barbaramente, né? Até chegar nas Inquisições, os templários e
por aí vai. Nós, os ditos cristãos. Né? A gente vê muita incoerência nessas questões. É fato. Né? Mas falamos aqui de provocação, né? A prostituição é uma coisa legal? É uma pergunta para vocês. É legal. No nosso país, não. É legal. Já começaram? Viram? Duas opiniões tão somente, uma para um lado e outra para o outro. Perceberam? Como que é difícil a gente peneirar expressões de justiça. Perceberam? Mas tem muita gente em silêncio, eu só vi duas opiniões. A prostituição é legal. Você pode se prostituir, você não pode ganhar dinheiro com a prostituição de outra pessoa. Legalmente ela é permitida, só que ela não é moral. Sim. É diferente, né? Segundo estudos que fizemos rapidamente, aí tem um risco de uma certa falha da nossa parte, né? Diz que existe a profissão mesmo, inclusive no Ministério do Trabalho. Está correto? Tem já lá no banco, por exemplo, tem... Está dizendo que na formulação do cadastro de um banco, por exemplo, já existe lá a profissão profissionais do sexo. Né? Então é interessante você perceber. Não, que bacana, mas espera aí, e os direitos sociais que elas têm? Ou eles têm? Não é igual na Holanda, não, né? Na Holanda você aposenta, né? Você aposenta, eles fazem o balanço, o ano que você mais ganhou, você aposenta com aquela curva. Né? Você vê, tem declaração do que recebe, né, para fazer análise. E os direitos sociais, falando de Brasil? Férias? Aposentadoria? Oi? Nem é autônomo, né, na verdade. Então, assim, são temas, não estão aqui defendendo nenhum lado, nem o outro, tá, gente? Só estou aqui provocando para a gente perceber como que é difícil a gente falar em termos de justiça, como é que o nosso pensamento, às vezes, vai para um lado, vai para o outro, não é isso? Mas como que elas vão ganhar? Estou pensando nelas que, em grande maioria do processo de prostituição, são as mulheres. Não sei se vocês concordam, né? Que são exploradas nesse terreno. Porque a Constituição, não, né? A lei diz que não pode haver exploração do outro no campo sexual. Mas, em nome disso, é o que mais se vê. É o que mais se vê. Né? Então, assim, são questões muito delicadas, que têm nuances que é difícil você definir por essa ou aquela. Por aquela linha, né? Pois não. Eu fiz o trabalho antropológico, aí procuramos uma prostituição. Fizemos e perguntamos às meninas quem que ganha mais, né? Ela falava que eram os homens. Aí elas tinham um prédio lá no Barro Preto, que era só delas. Começaram a colocar os homens estavam tirando os fregueses. Eles ganham muito mais do que elas. Aí é escondido. Você pensa, não, as mulheres estão ganhando. Não, na verdade não. Masculino é muito mais, cara. Mas você fala que é a relação mesmo ou eles como cafetões, por exemplo? Não, falando de dinheiro, de movimentação. Entendi. E eles ficaram loucos, assim, acharam que era só mais um ganho ali, que era mais um atrativo pro lugar, né? E acabou tendo preferências, né? Só levantamos isso para mostrar como que às vezes é difícil essas expressões da justiça. Diga, Adri. Tem até o doméstico mesmo, a questão da justiça, porque o doméstico só começou a ter direito a fundo de garantia em 2015. E até hoje eles não têm o PIS, né? O abono de PIS, eles não têm ainda. Sim. Né? Então, quer dizer, você vê uma discriminação aí e é um trabalho que, pelo menos assim, eu acho muito essencial para quem, né, quando a gente tem condições, o trabalho ajuda demais. Para quem trabalha fora, etc., uma série de coisas, né? Como acho que vocês concordam conosco nessa provocação, deixa a gente pensando em como que é difícil, né? Era só nesse sentido. Não vamos abordar aqui essa temática, né? E por que nós estamos fazendo isso, né? Porque como são temas, falar de justiça é um tema complexo, de difícil solução, era natural que Kardec se ocupasse também com esse tema. E em O Livro dos Espíritos, ele vai tratar uma questão e levar os benfeitores espirituais dizendo: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Vamos entender o que ele está perguntando com mais riqueza de detalhe. Então ele está dizendo, colocado de lado o direito que a lei humana consagra, esquece a questão das questões legais que a gente tem aqui no mundo físico, mesmo porque é muito diferente de um país para o outro, culturas, né? É assim? Então ele está dizendo, posto de parte, né? Deixa de lado o direito das leis humanas. Qual é a base da justiça segundo a lei natural? O que é a lei natural? Livro dos Espíritos 614, salvo engano.
não é isso? Lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Mostra o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Essa é a lei de Deus, é a lei natural. Então, Kardec está perguntando, deixa de lado a lei humana, qual é a base da justiça da lei divina? Né? Se a gente fosse pegar isso aqui pela primeira vez, né, percorrendo essa pergunta, talvez a gente esperasse um tratado filosófico para fazer a resposta, né, dada a resposta dos amigos e benfeitores. Mas é incrível a capacidade de síntese dos espíritos superiores. Né? Isso é falado com alguma frequência. O que eles respondem? Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Não é isso? É interessante essa dinâmica, né? Da forma como a lei divina, vamos dizer assim, traçou em nossos corações essa lei de justiça. Porque quando a gente está envolvido numa questão qualquer, sei lá, uma partilha de bens em função da morte dos pais, já viu como é que isso dá problema, né? Mesmo no meio espírita, tá? É interessante pensar sobre isso. Por quê? Cada um olha o seu ângulo. O meu interesse, né? É o que prevalece, não. Mas sobre a minha ótica, eu acho que eu preciso... Não é assim? As mais das vezes é isso que acontece. Por vezes não tem nada de injusto, porque realmente os ângulos de observação são diversificados, né? Tem certos conflitos. Mas muitas vezes o que vai prevalecer é o interesse pessoal, né? Então ele está dizendo, a base da lei da justiça divina é desejar aos outros o que nós gostaríamos para nós. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Não está ali uma reticência, ele continua dizendo, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Né? Então, o padrão da justiça divina é esse, fazer aos outros o que gostaria que vos fosse feito. Kardec ainda faz uma consideração que eu acho também muito acertada, não podia ser diferente, né? Comentando sobre essa questão, ele diz, pegamos só um trechinho, ela é longa, tá? Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal, é o que nós acabamos de dizer. Né? No trato das questões legais, a gente vai lá e vai defender os nossos direitos. É o direito pessoal que manda, vamos dizer assim. Né? Então, em todos os tempos, sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. E olha o que ele fala, a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Bacana isso, né? Então, nós, até pelo nível, né, de imperfeição que nos caracteriza, né, tem muita expressão do egoísmo, do interesse pessoal. Mas mesmo na nossa faixa, não é difícil a gente saber o que efetivamente seja justo. É só você se colocar no lugar do outro e dizer, se você estivesse exatamente naquela posição, com as mesmas circunstâncias, o que você quereria para você? Né? Então essa é a base da lei. Difícil? Não é. Perceberam que não precisa de um tratado filosófico para falar disso, daquilo. Não, faça ao outro o que gostaria que fosse feito. Simples assim. Né? E é sobre essa questão de O Livro dos Espíritos que o Emmanuel vai, nessa obra, né, Religião dos Espíritos, na questão, na mensagem número 71, iniciar dizendo, intitulada Justiça e Amor. Tá? Só lembrando, né, é interessante a gente pensar, tem um ditado popular que fala o quê? A cada cabeça... Quase em coro. Cada cabeça, uma sentença. Está mostrando esse aspecto, né? De como que às vezes é difícil conciliar tudo isso.
mas se nós recorrermos lá ao critério da lei divina, acho que vai solucionar muitas coisas nessa direção, tá? A imagem, não está dando para vocês verem com clareza, né, da dama aqui da justiça, a justiça é cega. E as mais das vezes, a nossa interpretação é mais ou menos essa mesma. Tá vendo? Não está vendo o que está acontecendo, está cega, né? É lógico que a tarja simbólica ali da dama da justiça é a imparcialidade, né? E é isso que a gente precisa desenvolver. Porque senão o nosso parâmetro de justiça vai ser, bom, se for para os nossos, a justiça tem que ser assim. Se for para os outros, 2 pesos e 2 medidas. Né? Na nossa linha de relação, a gente vê às vezes esbarrando nessas questões. A gente cobra de uma pessoa determinadas coisas, mas quando a coisa acontece com a gente passa pano quente. Não é isso? Ah, não, mas aí a gente justifica. Mas para o outro, é o rigor. Então são coisas que a gente precisa aprender nas linhas de relação para saber, olha, você tem os seus direitos, mas o outro também tem direitos. O seu direito termina, já é dito isso, né, quando inicia o direito do outro. Assim? Hélio, desculpa aí, mas lembrando engenheiros aí, sua figura aí, ó, o coração sempre arrasa a razão. O engenheiro vai lá. Jamais, cara, fica brincando ali, né? Difícil demais a razão. Equilibrar-se, né, essas duas bandejas aqui da balança da justiça é difícil. O aspecto racional e o aspecto dos sentimentos, né, razão e sentimento, né, equilibrar-se isso no encaminhamento da vida nem sempre é fácil. Ele vai sinalizar alguma coisa nesse sentido. Mas começa o Emmanuel no texto dizendo assim: sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Isso aqui já muda um pouquinho, né? Pelo menos das nossas antigas concepções de justiça. Porque para muitos de nós ainda pode prevalecer aquela ideia, né? Uma pessoa é um criminoso, é bom que ela seja eliminada. Assim? Tem um ditado popular que diz, né? Morto o cão, morto o veneno, é isso? Será que isso é válido? A gente sabe de imortalidade, né? E mesmo um coração que esteja no processo de certo desvio, não é simplesmente retirando ele do corpo que mude as disposições internas dele. E às vezes fora do corpo pode ter até mais liberdade das práticas daquilo que deseja. Então tem certos conceitos que hoje nós temos elementos para avaliar melhor, né? Mas ele está dizendo, sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Rezam as Escrituras que é colocado, né, numa delas, reporta a questão dos discípulos, mas ela pode ser aplicada também à questão de nós, os criminosos. Dizendo, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? A proposta é essa, ela é reeducativa, não é punitiva, né? Do alto para baixo, de Deus para nós, as suas criaturas. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua redenção. São colocações que a gente aprendeu, e isso já tem milênios, né? Com difícil aplicação nos dias que passam. Tranquilo até aí? Pois não. Todo mundo passa pano por Paulo. Olha os crimes que ele fez. Não esquece. O outro criminoso jamais mudará. Jamais mudará. Mas Paulo mudou. Não é? E assim, vários elementos, né, que tem nos registros, a gente vai ver, trazendo uma conduta complexa, falando de prostituição, podemos lembrar de Maria de Magdala, fez uma, né, dos mais belas transformações, que é a nossa história da notícia, e assim vários outros, bem lembrado. Né? Continua Emmanuel dizendo, terás contigo a lógica indicando-te os males, e o entendimento inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem o assédio. Percebe que ali na balança que foi colocada, né, o coração e o cérebro, acho que está bem colocado aqui, olha lá. Terás contigo a lógica, indicando-te os males. É o pensamento racional vendo o crime. Nossa, mas ele fez isso, fez aquilo. Quando a pessoa faz isso, é assim, é assado. Isso quem está falando é o quê? Cérebro. Né? É a lógica.
Então, Emmanuel está dizendo, sim, terás contigo a lógica indicando-te os males. Né? É natural, e isso é necessário para que a gente entenda o processo, né? Raciocine, analise o processo, é imprescindível. Mas ele complementa. E o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem o assédio. Sentimento, concorda? Não é? É a compaixão, os valores da compaixão. Por isso que ele fala, né, quando nós trabalharmos nessas questões, é preciso equilibrar esses dois pratos, o sentimento e a razão. Terás contigo a lógica indicando os males, mas também o entendimento, sugerindo a expressão do socorro. Né? Importante dizer. Segue ele ainda nesse mesmo texto, tentando dar-lhes remédio, que ele está falando aqui dos companheiros que esbarraram em terrenos de falhas, né? E ele vai relatar muitas dessas falhas nessa lição. Vamos ler aqui alguma coisa só para a gente situar ali. Acho que é 193. Aqui, ó. Justiça e amor. Ele vai tirar um pedacinho assim. Onde passes, compadece-te dos vencidos que contemples à margem. Muitos pranteiam, né, choram as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso. E muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Dir-te-ão alguns não precisarem do seu consolo, fugindo-te à presença com receio da verdade que te brilha na boca. A gente vê isso muito nas atividades mediúnicas, não sei se alguém já teve a oportunidade de participar. Às vezes chega um espírito que está num processo complexo, ele fala, não, estou muito bem do jeito que eu estou, não sei por que me trouxeram aqui. Eu quero voltar lá para o mesmo ambiente que eu me encontro, é lá que eu me sinto feliz. É uma fuga de si mesmo. Ele usa dessa justificativa, mas na intimidade ele nunca vai estar, quer dizer, tranquilo dentro de uma posição dessa. Porque essa postura externa não se identifica com a fagulha divina que todo ser criado tem. Então isso nunca vai ser expressão de harmonia para ele, mas ele se esconde ou se foge nessas expressões, né? Cria uma capa onde ele, de alguma forma, foge da realidade, né? Que o espera de alguma forma. E outros que descreram do poder renovador do trabalho preferem rolar no vício, descendo mais cedo aos degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua de reconforto e os que se abeiram do suicídio, tomados pelo superlativo desespero. Então, ele listou aqui, né, algumas expressões desses corações que estão desviados de um caminho melhor e, muitas vezes, as razões que os levaram até ali. Né? E a gente costuma tirar uma foto daquela pessoa que fez essa ou aquela ação menos feliz e já damos logo o nosso veredito com base no nosso, vamos dizer assim, nosso conceito de justiça, né? Muitas vezes distorcido. Né? E aí que Emmanuel vai trazer essa colocação. Tentando dar remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Primeira parte é correta? Silêncio sepulcral. É um auxílio ou não é? O esforço do surgimento das penitenciárias, hospitais, refanatórios, manicômios, é uma medida humanitária, claro que é. Né? Nas obras a gente vê um companheiro que tinha formado recentemente na questão da advocacia e tudo mais, ele foi defender um companheiro que estava num crime grave, e ele tinha crimes sucessivos. Aí um companheiro muito mais experiente na área da justiça advertiu ele, olha, cuidado, porque a forma que você vai defender ele pode que você deixe ele num processo de soltura, e ele pode representar uma dificuldade para a sociedade. Os dois eram espíritas,
E aí o mais jovem disse para ele, não, mas nós somos espíritas. O nosso papel é o valor do amor, da caridade, precisamos de libertá-lo. Né? Nunca serei a favor de uma pena de morte. O outro fala, realmente, não sou a favor de pena de morte, nem em pena, vamos dizer assim, eternas, né? Ele fala disso. Mas o outro não aceita muito e eles vão lá para o julgamento. E pela facilidade dele de exposição e tudo mais, ele consegue libertar o companheiro. E o companheiro fica livre. Passado algum tempo, tá os dois lá, cada um para o seu canto, esse mais jovem com a esposa, passeando numa rua erma, de repente, eles são agredidos, acontece um processo grave, um crime e tudo mais. Quando ele foi ver quem era, o próprio jovem que ele tinha libertado da cadeia. Né? Então, o cerceamento, que às vezes para nós soa complexo, muitas vezes é uma expressão de socorro. Tá? Porque o cerceamento, nós falamos de uma pessoa que é detida, muitas vezes ela é detida não só para não criar dificuldades na sociedade onde ele vive, mas em favor de si mesmo, para que ele não reincida em erros ainda mais graves. Então, são propostas, sim, de conteúdo humanitário. Tá? Para nós, às vezes, é difícil de entender isso, né? Mas são recursos que a própria sociedade elege, favorecendo, de alguma forma, aqueles que estão em processos de queda. Mas Emmanuel vai enfatizar um aspecto muito mais profundo. Ele vai dizer, no entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Então ele está chamando-nos, de alguma forma, à observância, né, dessa outra parte, dizendo sim, né, a sociedade já consegue eleger propostas humanitárias, mas você pode fazer algo além disso, muito além disso. Não é? Tão importante. Toda a região da Havaí, tipo o Ho'oponopono, que é uma prática já antiga, que é eles tratam a pessoa com amor. Então, lá, os penitenciários hoje tiraram o hotel. Aham. Foi esse trabalho, porque eles falam, sinto muito, perdoa, te amo, sou grato. Aham. Eles foram tratando à distância, né, tratando as pessoas, e elas foram se ressocializando. É. Hoje não existe mais penitenciários, todos têm uma linha de vida. É. Interessante. A gente já viu alguns estudos sobre isso, e uma vez vimos até uma matéria em televisão mostrando que em determinados locais realmente os presídios são abertos. Né? Eles são chamados a trabalhar, sim, cultivo, às vezes pintura, né? A pintura de um prédio, alguma coisa. Eles trabalham dentro dos locais, mas eles são livres dentro dos locais. E é curioso porque os seguranças eles andam desarmados dentro desses presídios. Oi? Plantam, cultivam e tudo mais. E não tem segurança armado. Então eles podem fugir, mas a maioria quase esmagadora nunca foge. Quem foge depois tem consequências um pouco mais apertadas, vamos dizer assim. Mas é interessante como é que isso dá resultados positivos, porque existem estatísticas da diminuição severa dos processos de violência, etc., e de retorno ao crime. Né? É questionável o nosso sistema hoje em dia, muito próximo de nós, porque o encarceramento, o nosso sistema penitenciário, ele é sobrecarregado, nós temos muitos elementos por cela, é difícil de você favorecer o processo de uma reintegração dessa forma. Também temos alguma atividade ligada a isso e as pessoas que são dessa área dizem, Éder, é muito comum, infelizmente, aqueles que saem do processo, reincidem e voltam em tempo relativamente curto dentro dessas expressões. Né? Então, talvez é a forma de lidar com essas expressões que precisam ser revistas. Né? Talvez um movimento que já existiu, hoje está um pouco mais comprometido, vamos dizer assim. Né? Mas passa por isso que está sendo colocado. Quem não chamou? Oi? Na toda a sociedade tem condição de assumir essa postura. A gente também não pode confundir amor com falta de justiça. Sim. Tem que haver justiça. E o cerceamento, a gente pode, por exemplo, não só aqui de grátis, mas, por exemplo, pessoas que vêm com diversas dificuldades, tetraplégicas, algumas com dificuldades no dente, é o cerceamento. Não deixa de ser. O corpo
Então, o espírito está cerceado para que não apronte mais, para que não aumente mais os seus débitos. Exatamente. Então, a gente, antes desse amor todo, desse acolhimento, a gente tem que pensar primeiro na justiça. Sim. Vamos ser justos, porque agora vamos dar o acolhimento, mas sem esquecer dessa parte da justiça, porque senão também a gente se perde. O propósito não é alcançado. Uhum. Não tenha dúvida. Por isso que ele fala lá da lógica e do sentimento. Ele fala das duas coisas, tem que conjugar essas duas questões. Nós vamos cair na história daquele advogado lá que liberou o cara em nome de caridade, né? E o resultado foi desastroso. Então tem que ter expressão de justiça, mas ela não pode estar dissociada das expressões da compaixão. É isso que o Emmanuel está definindo na página, né? A justiça não tem que ser necessariamente dura, ela tem que ser justa. Se ela é justa, ela não tem que ir ali. Tipo, olha, eu estou sendo imparcial, estou sendo justa, eu vou te dar um acolhimento, mas você vai cumprir com o meu dever. Eu estou aqui para te amparar e tudo, mas você vai ficar. Eu entendo a sua colocação, mas me permita discordar. Porque o que acontece? Não, no sentido de falar assim, basta que ela seja justa, porque não vai nem precisar de entrar o amor. Foi mais ou menos isso que você falou? Você fez uma colocação relacionada com o sentimento. Não, você não precisa tirar o amor, mas você tem que ser justo, imparcial, beleza. Você vai ter que ficar recluso tanto tempo. Eu vou te dar um amparo, eu vou te visitar, mas você vai ficar ali. Sim, entendi. Nesse sentido, sim. Eu gosto daquela frase do Emmanuel, está no livro Justiça Divina, que ele fala que a mais perfeita justiça não se faz sem a mais perfeita misericórdia. Não é? Então é justo, mas ele não abandona o aspecto da misericórdia. Né? Senão nós vamos caminhar para a questão. Se uma pessoa é efetivamente justa, de alguma forma já está até embutido. Né? Ela já tem a expressão da misericórdia junto do processo. Se ela for um justo com letra maiúscula. Né? Mas a justiça não pode ser esquecida, né? Com certeza, muito nessa linha, sim. Tá? E aí chama muita gente ao papel nosso, nesse sentido aqui, né? Às vezes nós não temos, sei lá, ocupações no terreno da justiça, né, postos disso e daquilo, mas podemos realizar atividades nesse sentido, não é? Na nossa vida de relação, a visita a esses ambientes, levando lá, né, a solidariedade, isso tem valores significativos, a gente aprende muito. O Emmanuel vai falar isso no texto, não vai dar para abordar tudo que a lição fala, mas ele fala que nós temos essas expressões, a gente aprende muito no contato com, muitas vezes, esses corações. E aprende mesmo. Né? Tranquilo? Olha lá o que ele fala. Ó. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência. Né? Porque se estiver destituída a expressão da compaixão, do entendimento, normalmente nós vamos ser rigorosos. É por isso que existe ainda hoje a pena de morte. Né? Porque foi levado a efeito o processo da justiça, mas não teve expressões de sentimento, né, de amor, e acaba se tornando instrumento de violência, né, de rigor. Tá? É isso que ele vai dizer. Segue ele. Não lhes conheces a história desde o princípio, e não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada, né? Que os deixa num processo complexo. Isso é falado em nosso meio com muita frequência, não é isso? O Emmanuel só está repisando um ponto que para nós acho que não é novidade. Não lhes conhece a história desde o princípio. Gente, nós vemos um fato narrado na televisão, a gente já logo coloca o veredito, a gente não tem o processo na mão. E a gente vai lá, não é? Aí quando você vai ver a história, aí você se sensibiliza com a situação. A gente vê a gente oscilando. Não é? Vou trazer uma questão rápida, só para a gente refletir. Uma pessoa praticou um aborto, o que vocês acham que deve ser feito com essa pessoa? Punida, né? Só que aí você pega depois, mais para frente, mais informação. Essa pessoa tem 11 anos de idade e foi estuprada. Aí você já recua um pouquinho, não é assim? Então a gente vai vendo que quando falta elementos de avaliação, a nossa tendência é fazer um julgamento complexo. Peguei um exemplo rasteiro, mas vamos aplicar no que está sendo colocado. Temos o processo das pessoas em nossa mão? Mesmo um juiz, ele tem todo o processo de vida nas suas mãos?
Será que ele considera vidas que se foram, estrada que esse ou aquele coração percorreu? Esses são pontos para se pensar, porque nós já temos elementos para isso. Não é? Alguém levantou a mão aqui. Oi, Pedro. É isso que você falou, é desde o princípio, contando outras vidas também, né? A gente vê muito na superficialidade. Perfeito. Vamos ver o que o plano superior está percebendo, né? Exato. Está dizendo, né? Vocês devem ouvir lá atrás, que desde o princípio, não é no início dessa experiência física, né? Sob a ótica espiritual é olhado, não é isso? Um arquivo de experiências sucessivas. Isso é muito significativo. Pois não. A gente está pensando aqui, como seria o peso de um juiz, espiritualmente falando, nessa questão de vida dele, pensando na lei dos homens. Mas espiritualmente, ele carrega uma responsabilidade gigante, gigante. A gente tem que orar por esses companheiros, porque a tarefa deles é ingrata, é difícil. Tá? Aproveitando a sua colocação, na obra de André Luiz, nós temos relatos nesse sentido, que se aplicam também ao nosso estudo. Né? Porque a gente fala, a gente tem a leitura de alguém que está num processo complexo, de crime, de desvio e tudo mais, a nossa tendência é muito rigorosa em relação a isso. Então, talvez aqueles que leram não lembraram, o livro Libertação, da série André Luiz. Né? Oi? Nós estamos estudando ele. Estão estudando? Já chegaram lá no... Está no início, mais no final? Está no início. Aqui, ótimo. Vou ter que dar um spoiler. Então, o que acontece? Nós sabemos que o livro Libertação ele vai tratar de um espírito, uma condição muito complexa, que é Gregório, não é isso? Gregório é um espírito revoltado, numa situação complexa, ele é um espírito trevoso, a gente pode dizer assim, e está em regiões complexas. Ele tem, o livro vai chamar, tem um capítulo que chama A Cidade Estranha, ou Estranha Cidade, alguma coisa assim, que vai mostrar onde ele domina. Ele tem uma cidade de espíritos em dificuldade que ele administra. E com aquele, né, com aquele rigor, com aquela crueldade, a perversidade. Então a gente vê aquelas expressões complexas daquele espírito e tudo mais, não é isso? Aí nós vamos ver a providência superior, tem justiça, mas também tem amor. Quem que aproxima? A mãe, não é isso? Aí ela vai pedir lá o Gúbio, né, e outros dois companheiros lá, para auxiliarem. Na verdade, eles vão auxiliar um outro coração, que é Margarida, que está encarnada num processo de obsessão severa sobre o mando de Gregório, mas que são ali acompanhados por 3 graves obsessores, perversos. Um deles é o Saldanha. Não sei se já leram alguma coisa, se foi falado ainda neles, não? 3 companheiros severos lá no processo de perseguição, a Margaridinha lá, que era um espírito também caro. Ela está encarnada e eles estão promovendo o desenlace dela paulatino. Estão levando ela ao processo da morte. 3 espíritos ficam lá naquele processo obsessivo severo, né? Está naquela situação. Aí vem o socorro, a mãe intercede pelo quadro, porque essa mãe é quem? É mãe do Gregório. Um espírito de muita condição. Aí ela vai falar coisas que tocam, né? Para o mundo, e o meu filho é um monstro, mas para mim é uma pérola do coração. Quando a gente tiver para julgar um veredito cruel em função de alguém que tem um erro às vezes grave, pensa que ele tem uma mãe. A gente percebe isso quando você passa em frente às penitenciárias, vai nos caméticos, né? O sol quente no meio da tarde, e as filas imensas de mulheres com sacolas. Normalmente as mães. Sim. Conhecemos histórias de mães que acompanham os filhos drogaditos na escalada para a favela, para de alguma forma acompanhá-lo, que sabe que não tem como reverter o processo, mas estão ali para ampará-lo de alguma forma. Sobem lá, acompanhando na questão da droga. Não estamos aqui avaliando se está certo ou está errado. Estou dizendo o que é o impulso do amor. Passar pela revista, passar pela revista para visitar. Sim, muitos desconfortos, etc. Mas nós não queremos parar lá na mãe de Gregório, não. A gente queria chegar lá nos 3 companheiros, que é aquele processo severo lá de perseguição à Margarida. Um deles é Saldanha, tá? Cruel obsessor. Aí quando vem o trabalho da espiritualidade, né, eles se infiltram, vamos dizer assim,
O Gúbio está lá entre eles, André Luiz e tudo, eles se infiltram naquela cidade. Eles entram ali, né? Vocês vão ver lá na obra, não vou ficar falando tudo, mas aí eles chegam lá e o Gúbio vai fazer um trabalho de sensibilização com esses companheiros. E é interessante a figura de Gúbio e de André Luiz, que acho que o André Luiz, apesar da grandeza, a diferença dele em relação a nós, ele retrata muito da nossa realidade. Porque quando ele vê a Margarida debaixo daquela pressão, o impulso dele é de chegar lá, não sai todo mundo fora, que essa aqui é meio protegida. Mais ou menos assim. E ele vê que o Gúbio faz tudo diferente. Ele vai lá conversar com um, ver a situação, e ele vai conversar com Saldanha, aquele cruel perseguidor. Aí o Saldanha vai contar a história dele. Desencarnou num processo complexo, é fato, não consigo desligar-se, acabou vinculado ao campo da família, só que enquanto ele estava lá nessa situação infeliz, é verdade, mas ele vai, vamos dizer assim, presenciar tudo aquilo que estava acontecendo com a sua esposa e o seu filho. Vivia numa situação financeira difícil, conseguiu ele um trabalho assim, muito suado, num determinado local, com muitas dificuldades e tudo mais. E nesse local tem um crime, alguém rouba alguma coisa, tiram valores e tudo mais. Para onde caiu a culpa? Nas costas do filho dele, que não tinha nada a ver com aquilo. Pensa você, vendo seu filho passando por um processo de injustiça, sendo levado a um processo de encarceramento, sendo maltratado, colocado num canto frio de uma cela, sem ter responsabilidade nenhuma. Pela pressão que ele sofre, que vai envolver outros familiares, também não vou mais trazer esses detalhes, o que acontece? Ele se enlouquece, vai ser levado para um manicômio. Se coloque no lugar desse pai. Não é interessante? Porque a gente vê lá o Saldanha cruel. Mas quando a gente tem uma notícia de um capítulo da sua experiência, não foi o que ele falou? Não lhe conheces a história desde o princípio. Não conhece a experiência que ele viveu. Ninguém está dizendo aqui, nem apoiando o que ele faz, sabemos que não é por aí. Mas estamos levantando o processo que a gente precisa refletir com mais profundidade quando vê as coisas no nosso dia a dia. Lembrar desses estudos, gente, isso aqui não é uma historinha que alguém contou, são fatos reais. E se estão ali relatados, é para que a gente possa refletir isso no nosso campo de experiência. Lidarmos com mais cuidado com relação à falha dos outros. Não é? Então, é interessante pensar, porque você sai de um processo de medo e às vezes até de raiva do companheiro para um processo de compaixão pela dor que ele experimenta. E eu não vou relatar os próximos, que também são muito significativos. Né? Vai mostrar também o outro quadro de um desses outros, na relação também com o filho, que ele não pode intervir. Um quadro extremamente grave, isso eu vou deixar para vocês lerem. Igual na escola também, você vê o menino que dá trabalho para caramba, vai ver o histórico da família, que ele passou. Eu cheguei para eles, como que ele não conseguiu pegar isso? Mas qual foram os primeiros 3 anos dele de vida? O que passou? Sim. E se você pensar, né, Marcos? Olha aqui uma palavrinha que para nós também pode entrar nisso, olha aqui, ó. Não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada. Não pode estar falando ali de um processo obsessivo, que nós humanos nem temos notícia. A pessoa está debaixo de um processo severo, que às vezes parte das ações dele nem são dele, propriamente dito. Né? A gente precisa rever muita coisa, né, no nosso veredito de justiça. Né? Vale pensar. Gosto sempre, quando fala de justiça, né? Voltar lá no Mundo Maior com André Luiz, capítulo 3, é o espírito Calderaro, o instrutor Calderaro, dizendo André Luiz, que ele está vendo lá os espíritos em falhas e tudo mais, e ele começou, como é que essa história, André Luiz perguntando, né, desses espíritos que esbarram em questões de graves e tudo mais, Calderaro vai dizer para ele, para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Para nós, na nossa ótica rasteira, aquele que está em falha é alguém maldoso, precisa disso. Sob a ótica espiritual é alguém doente moralmente falando. É só isso. Né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso.
principalmente se nos candidatamos a ser auxílio aos espíritos em processo de sofrimento. Né? É imprescindível nós ressignificarmos a nossa relação em função dos erros dos outros. Tá? Ora e auxilia em silêncio, diz Emmanuel, porque não sabe se amanhã rairá o teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina, façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Isso também a gente não pode esquecer. Né? A gente, isso, fez isso, aquilo tem que ser assim, ser assado. Espera. Pode ser que amanhã seja você no lugar dele. E às vezes a gente não pensa sobre isso. Né? Então a gente tem que pensar sobre essas expressões. Porque nós falamos assim, os espíritos sofredores, aqueles que são incursos na lei, sempre apontando para fora. E nós? Temos uma linha perfeita de encaminhamento de vida, não temos falhas, não temos erros, não temos crimes, por vezes até graves? Pode ser. Né? E aí entra o que foi falado no início, dos 2 pesos e 2 medidas. Quando é para o outro, a gente quer todo o rigor. Para nós, compaixão. Né? É uma incoerência. Vale pensar. Deixei todo mundo triste, né? Está um silêncio assim. É no sentido convidativo. O Emmanuel vai encerrar o seu tema, né? A sua página, com essa frase. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas morais, preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Nós, quando estávamos lendo isso, né, ao longo da semana, estávamos estudando sobre o tema, vimos o texto, o contexto da passagem e tal, mas engraçado, essa frase final ficou parecendo para nós que ela está deslocada do tema. Eu não sei como é que soa isso para vocês. E eu queria colocar para vocês nos ajudarem a refletir sobre por que o Emmanuel termina uma página, aquela linha de encaminhamento, com essa frase, ou com essas frases. Vou repetir, nós estamos falando lá de justiça e amor, ele fala da necessidade de nós entrarmos com as questões da lógica, mas não esquecemos os valores da compaixão. Falou desses companheiros que têm uma estrada longa de experiência, que nós não conhecemos o processo como um todo, convidando a questão dessa mesma misericórdia, e ele termina dessa forma. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo os vencedores do mundo, habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Por que ele terminou? Fez sentido para vocês essa lógica, sequência? Eu estou pedindo socorro. Quem ajuda? Questão de mostrar a humildade. Oi? Mostrar a humildade e, lógico, Cristo não ia cair na tentação, mas mostrando, por exemplo, mostrando realmente a humildade. Ele poderia vir do jeito que ele quisesse, né? E a questão nós, como imperfeitos, se a gente escolher, né, o lado dos vencedores, aí vem o perigo para a gente de cair nas armadilhas. Ele não cairia, mas nós podemos cair. Então, para mim, eu entendi que ele veio, como se diz, mostrando a humildade e mostrando para a gente que é como se fosse mais fácil você estar nesse patamar da humildade, você teria menos tentações do que se você viesse com muita facilidade. Não sei se o poder do humano, do domínio, né? Ser julgado do que julgar. Ser julgado do que julgar. É preferível ser julgado do que julgar.
Quem mais? Eu acredito que ele veio de toda essa situação para mostrar que dentro de todo o ambiente que vive com Deus como forma, que realmente tem peso, mas ele veio num ambiente complicado para mostrar que é possível. Olha, gente, se vocês fizerem as escolhas certas, é possível você continuar no caminho bem, mesmo estando num ambiente tão desestruturado. Também interessante. Oi? Aquele de Nazaré não é bom. Pode vir alguém bom de Nazaré, né? Natanael, né? Quem mais? Ninguém? Oi. Só se a gente poderia complementar isso aí com aquela frase de Jesus, não vou saber relatar, né? Não tem problema. Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. A justiça e o amor. Sim. Está no alto, está referindo aos momentos finais de Jesus, né, na crucificação, que de braços abertos, simbolicamente ou não, né, ele pede perdão para nós, os pecadores. Né? Não perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é interessante, porque realmente um espírito de certa condição, justamente por causa daquela ressignificação que foi mostrada ali de Calderaro, né, ele não tem o espírito como maldade, mas muito mais como pequenez ainda, né, incompreensão. A visão dele é muito diferenciada. Você pensar no Sócrates sendo levado ao processo da cicuta, né, do envenenamento, ele não tem nenhum sentimento de ódio em relação ao outro, ele compreende. Né? A esposa fala, mas você vai morrer, eu falo, eles também vão. Né? Então é uma visão diferenciada. Né? Então aquele que tem mais capacidade de percepção, de elevação de entendimento, a visão dele é muito, muito diferenciada para a questão dos nossos erros e as nossas falhas. É como um pai e uma mãe que olha um filho ainda muito pequeno com os erros infantis, né? Olha para ele e fala, é uma criança, ainda é uma criança. Mais ou menos nesse sentido. Oi? Ainda não sabe o que faz, exatamente. Tem muita coisa para percorrer. Todos os anos que vocês trouxeram foram importantes e até vou pensar sobre eles, também ajudaram a gente a ressignificar isso. Mas queria fazer aqui uma possibilidade também dentro dessa expressão. Porque Jesus está dizendo que ele preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservada às vítimas do crime e os filhos da escravidão. Entendo que talvez ele esteja dizendo assim, olha, você que atravessa dificuldades, às vezes até da truculência daqueles que estão vamos dizer assim, sob o mando de alguém, né? Você está sofrendo esses processos. Ele fala, é muito preferível que você esteja nessa posição do que nessa da de mando. Né? Exatamente. Às vezes a gente gostaria muito, anseia, para estar no campo desses domínios, que faria diferente, não sei. Porque, como ele mesmo define, perigosa armadilha para quedas maiores. Por isso que a gente tem que ter muita compaixão com quem tem atividades seríssimas, como você citou, a questão de um juiz. Né? Gente, nossa, é uma responsabilidade imensa, imensa. Depois, se vocês continuarem lendo, eu não vou contar porque vocês vão estudar, mas se vocês pegarem essa parte do libertação, você vai ver, vamos dizer, o que acontece a nível espiritual com esse juiz, vocês vão ver como que a responsabilidade é muito severa, muito grave. Né? Não que a gente, né, dentro do nosso relativo, não tenha as nossas responsabilidades, mas são posições muito delicadas. São perigosas armadilhas para quedas maiores. Tá? Muito sério isso. Então, ele preferiu nascer em situações complexas. Né? Nós, as mais das vezes, estamos em posição de conduzidos e não daqueles que têm o mando. E às vezes nos sentimos incomodados com isso em função da truculência de alguém ou da injustiça que pratica em relação a nós. É como se o Cristo dissesse, olha, é preferível essa posição. Foi ela que eu escolhi, porque aquela posição mais alta ela é muito mais perigosa. Trabalha isso com carinho, reflete naquele que te domina com esse olhar de compaixão, porque a posição dele também não é fácil. Gente, toda posição, vou deixar assim, de certo, destaque não é a palavra, né? De comando, essas coisas, elas são espinhosas. Espinhosas. É o chefe no trabalho, não é isso? Quando fala chefe no trabalho, qual que é normalmente, que associação que a gente faz? Não é? Nem sempre é uma coisa, mas é uma posição difícil. O chefe de uma casa espírita, acha que é diferente?
Não é não. Tem que lidar com muita dificuldade, uns palestrantes chatos que vêm aqui, eles têm que lidar com tudo isso. Então tem muitas coisas, né, que a gente precisa rever nesse capítulo. E o Cristo é como se ele estivesse dizendo, olha, em meio a todas essas lutas, prefira a condição daqueles que estão sendo prejudicados, porque é preferível do que prejudicar. Tem a consequência também. Oi? A pessoa está numa posição de poder. Ela compra uma ação, sabendo que é certa, mas sabendo que ainda assim vai prejudicar embora vai beneficiar. Dependendo de quanto ela é frágil emocionalmente, essas pessoas, essa culpa do prejudicar pode corroer muito ela. O Alan Turing, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele fez a revolução, ele ajudou a justificar o inimigo, mas ele acabou se matando porque ele não aguentou a culpa de eu estou permitindo que cidades sejam arrasadas, sabendo que vão, porque o meu objetivo principal é vencer a Segunda Guerra Mundial e salvar muito mais vidas. Mas ele se culpou muito por aqueles que ele matou. Para você ver como que é difícil, é desafiador, né? Isso é muito interessante, porque no capítulo do perdão, porque em pano de fundo dessa lição, gente, e está o tema do perdão, se nós pensarmos bem, né? Quando a gente é visitado por uma questão de injustiça, algumas coisas e tudo mais, é um convite à expressão do perdão. Porque ninguém precisa, gente, sobrecarregar aquela pessoa que errou conosco com o nosso processo de vingança. O próprio processo de culpa já é mais do que suficiente para que a pessoa encontre elementos para rever o próprio caminho. Ninguém precisa sobrecarregar ninguém com o seu braço de ferro em nome de justiça. Mesmo porque vai estar reincidindo de novo num erro, se candidatando a novos processos de sofrimento. Então, o perdão não é um favor, já falamos isso com muitas vezes, né? Aprendemos, o perdão não é um favor que você faz para o outro, é um processo de autolibertação, né? A gente precisa trabalhar isso com muito carinho, porque também não passamos pelas coisas gratuitamente. Muitas das coisas que nos visitam hoje foram plantadas por nós mesmos em experiências que se foram, não é? Então é muito importante a gente pensar isso. Isso tem me auxiliado muito para ajudar a rever e refletir sobre muitas coisas que estão acontecendo na atualidade do mundo, nos mais diversos sentidos. Diversas injustiças estão acontecendo, tudo mais. É como se a espiritualidade, né, soprasse no nosso ouvido. Você fez parte de tudo isso, na construção de tudo isso. Suporta agora um pedacinho, né? Trabalha para que as coisas modifiquem no terreno do bem. Mas saiba que se estamos passando por isso, normalmente nós fomos coautores dessa dificuldade alimentada lá de trás. Hoje, talvez um pouquinho mais despertos, mas temos ainda um compromisso com essas questões levadas a efeito. Vamos pensar sobre isso. Nós ficamos por aqui, esperando que algo desse conteúdo possa efetivamente nos auxiliar em termos de encaminhamento de vida, né? Trazer as consequências morais de um aprendizado como esse para a nossa vida de relação, nos mais diversos setores. Vamos buscar o recurso da prece. Amado e Mestre Jesus, chegando assim ao final das nossas reflexões nessa manhã, agradecemos o carinho do Espírito Emmanuel, que pelos seus valores e conquista vem trazer-nos sugestões felizes, embasadas na Tua mensagem, Senhor, para que possamos acertar mais, errar menos e nos empenharmos em crescermos um pouquinho a cada passo. Por tudo que temos recebido, pelo amparo sempre presente, estamos também agradecendo, desejando que as vibrações suaves dessa hora possam encaminhar-nos até o recesso dos nossos lares. E lá dividirmos com aqueles que lá permanecem para que nós aqui estivéssemos. Parcelas do muito que temos recebido. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.